Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Bom, Silmar, o que temos aí, antes de comentar nos outros assuntos, nas nossas commodities, na economia, bolsas e moedas? Mercado financeiro, Otávio, com o dólar subindo um pouquinho na manhã de hoje, cotado agora a R$ 5,00, uma alta de 0,2% em números redondos em relação ao fechamento de ontem. Mercado de ações que fechou em alta ontem, alta até bastante expressiva, volta a recuar. Pequena redução aqui de 0,3% no índice Bovespa na nossa B3. Petróleo no mercado internacional oscilando bastante, quase estável na verdade, agora há pouco caindo 0,1%, $88 o barril do tipo Brent. Mercado ainda bastante calmo, ainda sem reação em relação à guerra lá no Oriente Médio, mas vai depender, claro, da evolução dos acontecimentos por lá nos próximos dias. Mercado, portanto, estável nesse momento. Mercado de commodities agrícolas na Bolsa de Chicago caindo tudo hoje, embora não muito. Soja cai 0,6%, milho menos 0,2%, trigo menos 0,9%, arroz em casca na Bolsa de Chicago também cai um pouquinho, 0,1%. Basicamente, pressão da própria colheita dos Estados Unidos é um fator de pressão normal no mercado nesse momento. Na Bolsa de Nova York cai o café, subiu ontem, hoje volta a cair, 2,4% o Arábica, mas emplacou 6 sessões consecutivas de alta, portanto agora o pessoal aproveitando para vender um pouco, é a chamada realização de lucros na Bolsa de Nova York. Café com queda, portanto, de 2,4%. Algodão na Bolsa de Nova York sobe 1,2%, açúcar também 0,2%, suco de laranja 1,4%, cacau estável agora há pouco, sem alterações em relação ao fechamento de ontem. Boi gordo no mercado futuro da B3 volta a cair hoje, 0,8% nesse momento, o contrato de novembro, Tavinho. Ok, Silmar, nós vimos aí alguns números na segunda semana consecutiva da ANEC reduzindo a estimativa para embarque de soja e milho brasileiros no mês de outubro. Isso pode prejudicar aí aquele superávit previsto para a nossa balança comercial, que nós estamos aí acompanhando já mês seguido de mês? Por enquanto não, Tavinho. Nós temos aqui um problema logístico, efetivamente, causado... Bom, tem fatores de mercado também, algum recuo aqui, mas principalmente o fator logístico que está prejudicando bastante o ritmo esperado das exportações, dos embarques, na verdade, não das vendas, dos embarques dos produtos que são comercializados nesse momento, especialmente soja e milho. Tem muita soja ainda para ser embarcada da safra desse ano, que foi recorde. Tivemos também, acabamos de colher uma safra recorde também de milho, portanto tem muito milho e soja ainda sendo embarcados. E aí surge um problema de logística. Primeiro, essa secura dos rios lá da Amazônia, que impede um escoamento normal das exportações do Mato Grosso, por exemplo, em direção aos portos do norte, portos do Pará e também do Maranhão. E aí muitas cargas estão sendo desviadas para os portos do sul, por conta da impossibilidade logística de escoar pelos rios amazônicos. Tudo muito seco lá, tanto os grãos que saem de Rondônia, por exemplo, quanto também os grãos que saem do norte do Mato Grosso. São os rios lá bastante secos, tudo está impedindo a navegação. Então é muito milho e soja que deveriam ser embarcados por lá, que estão sendo direcionados aos portos do sul. Além do custo maior que isso tem em termos de frete para os produtores, o fato é que isso causa aqui um congestionamento nos portos de Paranaguá e Santos, particularmente. Até porque Santos também tem muito açúcar para ser embarcado esse ano ainda, a produção foi maior, os preços estão bons, tem muito açúcar sendo exportado, e também café. Então, tudo embola ao mesmo tempo, o que não é muito comum nessa época, normalmente tem pouca soja para ser embarcada, e isso acaba prejudicando o ritmo esperado dos embarques. Por isso, essa atualização da ANEC aqui, reduzindo a perspectiva que se tinha para esse mês, embora ainda seja um volume elevado, e maior que do ano passado, por exemplo, mas reduzindo em relação à expectativa que se tinha por conta desse congestionamento ocasionado, particularmente pela logística, né, que, por sua vez, tem origem no clima. O fator climático, realmente, não só prejudicando o andamento dos plantios, que estão atrasados, mas também atrasando os embarques do que já foi vendido. Duplo prejuízo, portanto, isso acaba caindo no bolso do produtor, né? Exatamente. E por conta disso, muita gente achando que a recuperação dos rios da Amazônia não vai ser tão rápida e tão fácil assim, mesmo que venha um período de chuva. É importante lembrar que
O deserto do Saara, ainda estava ontem pesquisando sobre isso, o deserto do Saara já foi uma grande floresta tropical como a Amazônia, né? E num determinado período aí do esquenta e esfria da Terra, o Saara perdeu, ficando com a única região que com condições de cultivo foi a região do Nilo, né? Onde floresceu a civilização egípcia. Durante 3.000 anos, a civilização mais antiga do planeta. E o Saara virou aquele deserto, imenso deserto que é. E já é prevista uma desertificação da Amazônia também há muito tempo nas pesquisas, porque existe uma nuvem de poeira invisível que é transportada através do Oceano Atlântico do Saara para a Amazônia. Isso é científico. A Amazônia, inclusive, que a gente sabe que é uma terra que, quando perde a floresta, ela fica arenosa já, ela não é uma terra fértil. Então, é preocupante isso que está acontecendo. O homem tem aí a sua responsabilidade acelerando alguns processos, mas a climatologia sabe que a história do mundo sempre foi diferente, sempre foi se transformando através dos tempos. Hoje mesmo estava lendo um outro artigo, placas da Antártida, do continente antártico, estão derretendo por baixo, não por cima, mas por baixo em função de aumento de temperatura, e isso fatalmente está provocando já um aumento de volume na água do mar. Nós não vamos ver tudo isso, mas está aí, né? É realidade. É verdade, Davi. Realmente são mudanças climáticas aí que têm um efeito duplo, na verdade. Um ressecamento aqui em parte do hemisfério sul e, por outro lado, isso acaba provocando esses degelos lá no hemisfério norte que acabam sendo bons em termos, tem um efeito positivo lá, que é a navegabilidade daquelas regiões mais ao norte do planeta, que pode beneficiar, por exemplo, navegação e beneficiar, por exemplo, a agricultura russa, ou seja, partes da Rússia lá que não são cultiváveis hoje podem voltar a ser cultivadas, inclusive com produção de grãos e com escoamento lá pelo norte, pelos mares do norte do planeta, né, em função do degelo. Ou seja, tem esse duplo efeito aqui, que em alguns casos pode ser até positivo para países hoje que têm dificuldades nesse sentido. São as mudanças. É ruim para alguns e bom para outros. É sempre assim. Por isso que tem aquela expressão, bom para quem, cara pálida? Ruim para quem, cara pálida? Então, é sempre assim. É a mesma coisa de preços. É bom para quem vende, quando o dólar está em alta. Mas, né? Cada um. Você sabe que por conta disso, dessa preocupação com o degelo, eu estava numa conversa outro dia com algumas pessoas, já existe um grupo de cientistas que está pesquisando nas calotas polares nossas esse derretimento, se ele não pode liberar vírus e bactérias que foram congelados há milênios, né? Verdade. E há milênios. Isso está lá, isso de repente pode trazer novos problemas de doença que a nossa humanidade não conhece, porque a nossa humanidade, tal e qual ela vive, ela sempre teve o Polo Norte e o Polo Sul, né? E esse ressecamento do Saara que eu falei aconteceu justamente quando o planeta Terra mudou o seu eixo um pouco e aí houve a desertificação do Saara. Então, tudo isso preocupa. Já imaginou, sei lá que tipo de bactéria que atingia, o vírus que atingia os dinossauros, lá o Tyrannosaurus Rex? De repente, porque para derrubar um tiranossauro daquele tamanho com gripe, precisa ser um super vírus ou uma super bactéria. Nós não somos do tamanho do Tiranossauro Rex. Viajei aqui, hein? Boa viajada. Deu uma viajada aqui. Vem cá, um negócio sério. Saiu a pesquisa Quaest hoje. A popularidade do presidente Lula nunca esteve tão baixa e muito disso se deve à economia, que está desacreditando completamente do país. Nós já comentamos isso aqui outro dia por conta de baixas de inflação e você citou até, olha, isso pode ser estagnação da economia e falta de crescimento. E realmente há um desânimo geral no setor, nos diversos setores da economia brasileira. Isso preocupa, hein? E na verdade são duas razões, né? Primeiro, é claro que, jocosamente falando aqui, tem o excesso de viagens do presidente, está cuidando mais do exterior do que do nosso Brasil aqui. Mas, na verdade, o que está emperrando tudo lá, em termos de política econômica, é o Congresso, né?
ou seja, muita barganha lá, especialmente do Centrão, né? E as coisas não andam, nada funciona. Inclusive, essa questão aqui da isenção fiscal aqui que precisa ser prorrogada, né, para atender esses 17 setores da economia que mais empregam no país, para evitar desemprego, né? Tudo parado, vai e volta no Congresso, vai para a Câmara, volta para o Senado, e a coisa não anda, né? Cada vez surge uma emenda diferente lá e está tudo emperrado. Isso prejudica muito o planejamento das empresas. Nós estamos no final de outubro, novembro já devia estar todo o planejamento das empresas, os orçamentos, tudo já montados para o novo exercício fiscal que é no ano que vem, né? Começa em janeiro. E não dá para fazer nada agora, porque não se sabe se vai ser aprovado, de que forma vai ser aprovado, quais são os setores que vão ser beneficiados e de que forma. Então, tudo isso emperra o andamento da economia. E aí, o resultado acaba recaindo por quem coordena o país, que é o próprio presidente da República, que perde em popularidade, né, também. Pois é, e aí a gente tem outras consequências econômicas também, com esse monte de gente em home office aí, você tem queda em arrecadação de impostos. Acaba de sair um dado do IBGE aqui, maioria em home office é branca, com ensino superior e com cargo de chefia. E também aqui, ó, trabalhadores de APP têm jornada mais extensa, ou seja, trabalham mais, e não contribuem com o INSS, portanto, comprometendo a sua futura aposentadoria e a aposentadoria daqueles que estão aposentados já também, porque o INSS é uma bola, ele vai trocando de cliente, né? São todos clientes do INSS. Alguns contribuem, colaboram durante um período para receber depois, mas aqueles que recebem estão recebendo daqueles que estão contribuindo. É uma equação aí que precisa ser agilizada. E outra coisa, esses entregadores que a gente tem na rua e motoristas de aplicativos também estão nesse relatório do IBGE e eles também trabalham com carga excessiva, têm que trabalhar mais para compensar aquilo que precisariam ganhar e também não tem assistência médica e nem assistência jurídica e nem assistência do INSS. Então, aí é um problema que está sendo criado para daqui a pouco, né? Tinha um aspecto extremamente preocupante, porque não está havendo uma correspondência no crescimento de quem se aposenta, se beneficia da saúde, por exemplo, pelos instrumentos do INSS, os preços de previdência, e em relação àqueles que contribuem, que precisam contribuir para manter esse sistema funcionando ao longo do tempo, né? Então, isso preocupa bastante. O emprego informal é muito grande, cresceu muito no Brasil desde a pandemia, né? E aí acabou se consolidando nessa área e esse pessoal não contribui, por exemplo, para o sistema público de saúde, pela Previdência. Isso gera realmente uma diferença extremamente larga em relação ao que se contribui, em relação àquilo que se precisaria contribuir em relação à necessidade do país, né? Especialmente no sentido futuro, né? E as aposentadorias estão crescendo, a população está ficando mais velha, mais idosa, né? Significa mais tempo de pagamento de pensões, por exemplo, para os idosos. Então, é uma bomba de efeito retardado que a gente vai enfrentar aqui pela frente. Vamos lá, então, seguindo, que hoje a gente tem bastante coisa, inclusive o Congresso Brasileiro das Mulheres do Agronegócio. Agora, eu não sou de cá e nem de lá, mas curiosa é a foto de primeira página aí na internet da reunião, numa sala de reuniões, entre os chefões do Hezbollah, do Hamas e da Jihad Islâmica. Grupos terroristas, e eles estão assentados. Um está no seu traje habitual, os outros dois estão em traje social, só faltava a gravata. Então, parece que o terrorismo é um negócio como qualquer outro, matando inocentes no mundo todo, sem dar mínima atenção para nada, mas é causa. Sabe-se lá por que eles estão maracutando nessa reunião, né, Tavim? Não vem coisa boa. Você me fez lembrar meu pai agora, estão maracutando alguma coisa, e coisa boa não é não, viu? Certamente que não. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, Tavinho. Boa tarde. Até amanhã.